Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Hoje eu vou falar sobre um assunto que, se você já tem algum tempo de internet, você já deve ter percebido. E se você está começando agora, se você não está percebendo ainda, daqui a algum tempo você vai perceber o impacto, que é o alcance orgânico do Facebook para quem tem um negócio, para quem faz campanhas, para quem começou na internet a divulgar o seu negócio até mesmo antes de fazer a campanha. E o que é o alcance orgânico, antes de explicar o porquê que ele está diminuindo? O alcance orgânico é quando você faz uma publicação e você não precisa colocar dinheiro nessa publicação para essa publicação se propagar, para essa publicação atingir diversas pessoas. Então ela vai de forma orgânica ali atingindo outras pessoas. E ao longo dos anos, desde 2004, que foi o lançamento do Facebook no mundo, 2007 aqui no Brasil, esse alcance orgânico ele tem diminuído. E aí muita gente se pergunta, mas por que está diminuindo? Antes estava tão bom, meu negócio estava indo tão bem e agora está caindo demais. O que está acontecendo? E antes de responder o porquê que isso acontece, é importante entender um pouco do mecanismo de uma rede social, de uma ferramenta de rede social para uma evolução dela. E o que é preciso entender? Bom, primeiro que 99% das redes sociais elas surgem como startups, que são pequenos negócios com grande potencial de crescimento e muitas das vezes com pouquíssimo dinheiro, tá? Então, qual que é a primeira preocupação que esse tipo de negócio tem que ter? Esse negócio precisa ter tração, esse negócio precisa se preocupar em crescer, em ter cada vez mais usuários. Então é natural que em um primeiro momento o impulsionamento orgânico, tá? Você aparecer de forma orgânica não seja um empecilho, porque a ferramenta não vai te bloquear de você aparecer para diversas pessoas. Primeiro que ainda não existem diversas pessoas, tá? Você precisa trazer mais pessoas para dentro dessa rede social. Pegando o Facebook como exemplo, se você tem... Quando surgiu o Facebook dentro da universidade, ele precisava crescer, certo? E não tinha usuários ainda. Então, a primeira pessoa que publicasse, se ela conseguisse trazer uma pessoa para dentro da rede social, para o Facebook era muito bom. E aí essa segunda pessoa traria uma terceira, e essa terceira traria uma quarta, porque era isso que o Facebook queria. Ele queria cada vez mais atrair mais pessoas para dentro da rede social. E depois, com o tempo, a rede social, o Facebook, o TikTok, o Instagram, qualquer rede social, ela precisa ter uma segunda preocupação. E qual que é essa segunda preocupação? É validar o negócio. Então, depois que você já tem muita gente utilizando a sua rede social, você precisa entender, qual que é o meu negócio? Como é que eu vou pensar em faturar? Como é que eu vou pensar em ganhar dinheiro? O meu negócio já está validado? As pessoas estão entrando nesse meu negócio? Elas estão entrando nessa minha rede social? Quantas vezes elas estão entrando na rede social? Quanto tempo elas estão passando dentro dessa rede social? Então essa é a segunda preocupação que normalmente as redes sociais têm, que é validar o modelo de negócio, validar se aquilo tem potencial de deixar as pessoas lá dentro e de atrair cada vez mais pessoas. E aí somente depois de validar todo esse processo, que pode levar alguns anos, é que as empresas, que as redes sociais começam a se preocupar em como rentabilizar, em como monetizar aquela ferramenta de rede social. Então aquela ferramenta de rede social, ela deixa de ser apenas isso para se tornar uma plataforma de marketing, tá? Falando do Facebook especificamente, que escolheu esse modelo de negócio. O Facebook poderia escolher outro modelo, por exemplo, ao invés de você utilizar o Facebook de forma gratuita, o Facebook poderia te cobrar uma mensalidade, uma merreca que seja, ele podia cobrar R$5, R$10 para você ter aquele acesso mensal, mas não. O que o Facebook pensou? Bom, eu vou dar acesso gratuito para todo mundo e as empresas vão poder utilizar os dados dessa pessoa para poder fazer campanhas direcionadas. Percebe que tem aquela frase que diz que não existe almoço grátis, e realmente não existe. Você pensa que usa o Facebook, o Instagram, o TikTok de forma gratuita, mas na verdade não. Na verdade você está fornecendo o seu tempo, você está fornecendo os seus dados para que outras empresas possam ter acesso a isso e possam fazer campanhas direcionadas para você. Então o Facebook escolheu esse modelo de negócio. E aí onde que entra a queda do orgânico? Inicialmente as empresas, quando elas entraram no Facebook, elas podiam fazer os seus anúncios, fazer as suas postagens no Facebook se ela tivesse 100
pessoas dentro da fanpage dela, que é aquela página de fã, tá? Que é diferente do perfil pessoal. A empresa ela tem uma fanpage, tá? A fanpage é a página da empresa no Facebook. Então vamos imaginar que essa fanpage ela tinha ali dentro 100 fãs. Quando a empresa fazia uma publicação, essa publicação atingia os 100 fãs, tá? Atingia todo mundo. E aí entrava uma segunda, uma terceira empresa e aí atingindo todo mundo. E o que acontece com isso? Qual que é o problema disso? Bom, o problema é que o Facebook ainda não está ganhando dinheiro com isso. Então o que ele pensou? Pô, eu vou restringir o acesso, tá? Ao invés de atingir 100 pessoas, eu vou fazer com que essa fanpage atinja somente 50 pessoas. E aí, se ela quiser atingir as outras 50 pessoas, aí ela tem que pagar por isso, ela tem que fazer um anúncio. E aí, depois, com o tempo, o Facebook, o que ele foi pensando? Bom, de 100 pessoas que ele estava atingindo, eu reduzi para 50, e se eu quiser ganhar mais dinheiro, o que eu posso fazer? Eu posso reduzir de 50 para 30. Então, o percentual foi caindo cada vez mais. Se eu não me engano, em 2012 estava em 16%, agora mais para frente estava em 8%, e hoje já tem estudos indicando que o máximo de alcance que uma empresa tem de forma orgânica é de 1%. Se a pessoa quiser atingir mais pessoas, aí sim a empresa tem que pagar para ter mais anúncios e atingir um público cada vez mais abrangente. Só que tem um porém. Se você entrar no Facebook, se você digitar no Google fanpage, diminuição do alcance orgânico do Facebook, você vai cair em um artigo do Facebook, e aí do Facebook eles tentam explicar o porquê que tem essa diminuição. E aí tem uma pergunta direta lá: Facebook, você está fazendo essa diminuição porque você está querendo ganhar mais com o marketing? E o Facebook responde que não. Ele fala que essa não é a justificativa, tá? Então a justificativa oficial do Facebook não é que ele quer ganhar mais dinheiro com publicidade, quer ganhar mais dinheiro com outros negócios. A justificativa que o Facebook utiliza, que é a justificativa oficial deles, é que, na verdade, as pessoas, nós estamos recebendo cada vez mais volume de conteúdo. Então, a gente recebe muita informação. Então, segundo o Facebook, não tem como mostrar essa informação para todos nós. E aí ele vai restringir um acesso para justamente deixar com que a gente acabe tendo acesso somente a um percentual mínimo ali do que a gente conseguiria consumir. Então, essa é a justificativa oficial, e isso acontece também com outras redes sociais. Eu vejo um grande problema nisso. Primeiro que a tomada de decisão do que é mais importante que eu acesse, primeiro que ficou muito mais na mão do Facebook. E o meu pensamento, ele fica cada vez mais direcionado para um tipo de pensamento. Vamos imaginar política. Se você tem um pensamento X de política, e aí o Facebook fica te mostrando só aquele ponto X, você nunca vai ver o ponto Y. Então percebe que tem um problema nisso? Você fica dentro realmente de uma bolha, dentro daquele seu pensamento. Não importa se é o político A ou o político B. Pode ser que para um usuário apareça mais o político A, para outro apareça mais o político B. Então o Facebook ele vai fortalecendo cada vez mais o seu pensamento, e você fica, inclusive, sem um pensamento crítico, ou melhor, fica cada vez mais difícil com que você tenha um pensamento crítico, porque isso não aparece para você. Se você quiser descobrir, você vai ter que ter esse insight na sua mente e passar a buscar outro tipo de conhecimento. Então a gente tem uma justificativa de mercado, que é para o Facebook ter uma remuneração, ganhar mais em cima de publicidade, e a gente tem uma justificativa oficial do Facebook, que é para mostrar menos, que é a gente não conseguir consumir o volume de conteúdo que a gente poderia, tá? Então tem essas duas justificativas, cada uma delas tem seus pontos negativos e pontos positivos, e aí cabe a você tentar tirar uma interpretação disso e ver o que cabe melhor para você e tirar o melhor resultado disso, né? Se está caindo o acesso orgânico, será que eu devo pensar em um plano A, um plano B? Bom, se eu tenho 100 usuários, se eu tenho 100 fãs da minha fanpage, e se eu tivesse o e-mail dessas 100 pessoas? E se eu mandasse um e-mail marketing para essas pessoas? E se eu atingisse ela de outras formas? Então, você tem que pensar em estratégias que você tem que ir adaptando à realidade daquela plataforma que você faz parte, porque você está dentro do Facebook. O Facebook é uma ferramenta, é uma empresa particular, e quem define as regras é o próprio Facebook. Você tem que aceitar, porque você está lá porque você quer. Então você tem que, de alguma forma, tentar se adaptar aos mecanismos que envolvem esse tipo de rede social.
Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado e até o próximo vídeo.